Canuc 11, novo fundo de papel high yield da Quinéia indexado ao CDI. Será que vale a pena investir? Vamos dar uma olhada nesse fundo? O vídeo de hoje é sobre isso. Eu já te peço o seu like, que ative o sininho para não perder conteúdo, que se inscreva no canal e que mande esse vídeo para os seus amigos para me ajudar a fazer o canal crescer. Eu também estou no Instagram, @estelamourão. Aqui embaixo na descrição tem o link para você me seguir por lá. E tem também o link do meu canal, onde eu vou colocar avisos e vídeos. O Canuc, Quinéia Unique High Yield CDI, ele tem um patrimônio líquido hoje de 744,6 milhões de reais, mas aqui a gente vai abrir um parênteses e eu preciso falar para vocês que ele está agora passando pela sua terceira emissão de cotas. O fundo quer captar o dobro praticamente, né? Mais que o dobro, ó, 800 milhões de reais no montante inicial, mais 200 milhões no lote adicional, ou seja, ele pode captar um montante máximo de 1 bilhão. Isso significa que o patrimônio líquido do fundo pode mais do que dobrar, né? Bater aí 1,7 bilhão de reais, tá? O último dividendo que o fundo vai pagar é de R$ 1,15 por cota, o dividendo que ele vai pagar no dia 13 de maio agora. A taxa média do fundo é CDI mais 5,2, tá? Se você comparar com o KNCR, que tem aí uma taxa de CDI mais 2, você vê a diferença, né? CDI mais 5 aqui, Canuc High Yield. No KNCR, CDI mais 2, High Grade. E o fundo, apesar de novo, ele fez o IPO em outubro de 2023, ele já tem uma boa liquidez, ó. Mais de 1 milhão de média diária de liquidez. E hoje o fundo está alocado da seguinte maneira, ó. Ele tem 96,7% em CRIs, CDI mais 5,19, a taxa média da carteira na marcação a mercado, e a taxa de aquisição 5,2%. Tá? Ele tem 1,5% em CRIs indexados à inflação, né? A taxa média, inflação mais 13%, e ele tem um pouquinho de dinheiro em caixa, 1,8%. Mas, como eu falei, ele está passando por emissão, então isso tudo vai mudar um pouco. Daqui a pouco ele vai ter muito caixa e vai fazer as novas alocações do portfólio. Hoje, por setor, o fundo é 58,4% residencial e ele também tem 33,9% residencial pulverizado, que mitiga mais o risco, 6,3% loteamentos e 1,4% escritórios, né? Então, ele hoje é muito residencial, né? Mais de 90% residencial, e isso mostra para a gente a diferença de um high yield da Quinéia, o que a gente vê, por exemplo, também no KNHY, que é o high yield IPCA, que é para investidor qualificado, né? A gente vê a diferença no portfólio da Quinéia com outros high yield. Então, assim, a gente não vê multipropriedade, né? A gente vê pouco loteamento, então você tem aí um high yield, porque pela taxa ele é high yield, mas o risco é muito menor se a gente comparar a outros high yield do mercado. E aqui, como a gente já mostrou ali em cima, né, ele tem hoje 96,7% indexado a CDI, 1,8% a Selic, que é o caixa do fundo, né, mas então altamente indexado a CDI. No último mês, o fundo gerou R$ 1,19, distribuiu R$ 1,15, colocou aí um dinheiro em caixa, né? Então, hoje, ele tem uma reserva de 5 centavos por cota. Se você reparar aqui nos resultados e distribuições, né? O que ele tem feito, ele tem distribuído, né? Lógico, a gente vai ver aí uma captação, a gente vai ver novas alocações, a gente tem visto também o corte da Selic. Hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, a gente tem reunião do Copom, né, para decidir o próximo corte. Então, a gente não sabe ainda como vai ficar a distribuição do fundo, mas ele tem pago muito bem. Se você olhar aqui, hoje, a cota está sendo negociada a R$ 103,11. Ele vai pagar R$ 1,15. Então, a gente tem 1,12% no mês, né, de yield. Então, é muito interessante o que ele tem pago. Se a gente olhar aqui, o valor patrimonial por cota do Canuc hoje é de R$ 100,84. Ele está sendo negociado hoje a R$ 103,21. Então, a gente tem um ágio de mais de 2% no valor de negociação da Bolsa hoje. Então, se a gente olha aqui, né, o valor que ele está sendo negociado seria em torno desses 103 e 103,50, 103,21 que ele está sendo negociado hoje, a gente teria aí um pagamento, né, de 4,34%, 4,13%. Né? E se a gente considerar o desconto na taxa de administração, ele pagaria nesse valor
CDI mais 2,94, CDI mais 2,73. Então, assim, tá caro, né? O ideal é deixar essa cota cair em algum momento, principalmente porque o pessoal fica sedento, é difícil comprar fundo da Quineia com desconto, né? Então, fundo novo, tá entregando bem, o pessoal fica ganancioso, a cota sobe, o pessoal paga caro, mas na verdade, no final das contas, a taxa não tá tão boa assim para quem paga esse valor hoje de 103,21. E olhando a carteira de ativos do fundo, né, a gente repara que ele tem 32 CRIs. Então, assim, esse número deve crescer bastante, né? Com a captação de 1 bilhão, caso eles consigam captar tudo, né? Montante inicial mais lote adicional, esse portfólio deve crescer bastante, a diversificação deve crescer bastante também. Então a gente vai acompanhar para ver como que o Canuc vai ficar, afinal de contas, ele vai mais do que dobrar de tamanho. Pessoal, e se a gente olhar aqui, né, os fundos imobiliários que a Quineia tem, e hoje ela tem uma boa variedade de fundos de papel, né, a gente pode perceber o seguinte, olha aqui, o Canuc, ele é para investidor em geral, tá? Assim como o KNCR é para investidor em geral, a gente tem aqui o Canuc indexado ao CDI, o KNCR também indexado ao CDI, tá? Mas a diferença é o risco, né? O Canuc tem um maior risco, né? A gente vê aqui na setinha, o KNCR tem um menor risco, né? Bem tranquilo, taxa bem tranquila também. Aí nós temos o Canip, que é para investidor qualificado, ou seja, que tem mais de R$1 milhão investidos, ele é altamente indexado ao IPCA e tem menor risco. Então, ele seria o oposto, por exemplo, do KNCR. KNCR, CDI, Canip, IPCA, como a gente vê aqui. A diferença é que o Canip é para qualificado, que eu acho ridículo, né? Ele não tem todo esse risco, ao contrário, ele é muito tranquilo, deveria ser para investidor em geral. Vamos ver se eles abrem em algum momento. Tomara que sim, porque a gente está precisando de mais fundo de papel de qualidade na bolsa e ele é excelente, né? Aí nós temos o KNSC, para investidor em geral, aqui ele é misto, né, meio a meio, CDI e IPCA, e em risco também ele é middle risk, né, você tem a setinha no meio em relação ao risco. A gente tem o KCRE, que é o Quineia Creditas, aqui a gente vê um fundo mais diferente, né, um fundo muito focado na Creditas. Para investidor em geral, a gente vê aqui que ele é altamente indexado ao IPCA, o risco também é menor aqui, tá? E aí a gente tem o KNHF, que não é bem um fundo de papel, né? É uma multi-estratégia, ele tem fundo imobiliário, ele tem papel e ele tem imóveis físicos para investidor em geral. Aqui a gente vê que o risco, ele coloca não tão grande, mas coloca mais para um maior risco. E finalmente, a gente tem o KNHY11, que é para investidor qualificado, também que tem mais de R$1 milhão investido. Ele é altamente indexado ao IPCA, com um maior risco, então ele seria o oposto do Canuc que a gente acabou de ver aqui. Bom, a minha conclusão, se vale ou não a pena comprar Canuc, lembrando que isso não é recomendação de compra ou de venda, é que Canuc, na minha opinião, está caro. A gente viu ali que comprando agora você tem um ágio até pequeno de 2%, mas que você recebe líquido CDI mais 2,9%, né, tirando a taxa. É uma taxa muito pequena, frente, querendo ou não, às taxas, por mais que o risco não seja tão grande quanto outros high yield, afinal de contas é Quineia, e a gente não tem uns segmentos meio estranhos, uns setores meio estranhos, como multipropriedade, não tem tanto risco em loteamento, tá? Mas, na minha opinião, não é o momento de comprar. Na minha opinião, em algum momento, talvez com mais cortes da Selic, a gente veja esse fundo sendo negociado com um deságio, com um desconto. E aí sim pode ser muito bom de comprar. Afinal de contas, é Quineia, você tem uma segurança maior, não é um raio de tiro, porrada e bomba, e é bom ficar de olho nesse fundo que tem sim um potencial. Ainda mais agora, que ele pode mais do que dobrar o tamanho e ficar mais sólido ainda, mais robusto ainda, e aumentar a diversificação em operações. Agora eu quero saber de você, gostou do Canuc, está interessado ou prefere passar longe? Deixe seu comentário aqui embaixo que eu vou adorar ler. Por esse vídeo é isso, até o próximo vídeo, curte, compartilhe e se inscreve no canal se gostou.